Pessoal, então nesta fase 2 nós vamos trabalhar com os verbos modais. Vamos ao conceito dos verbos modais, né? O que são verbos modais? Também chamados de verbos auxiliares porque eles vêm auxiliar o verbo principal, são considerados como verbos especiais que se comportam de forma irregular em inglês, certo? Ou seja, eles vêm de forma irregular, não são verbos regulares. Vejam que os verbos regulares, assim como na língua portuguesa nós vamos ter verbos regulares e irregulares, na língua inglesa também nós vamos ter estas particularidades. No caso dos verbos modais, eles são considerados como verbos irregulares e eles vêm auxiliar o verbo principal. Eles são também considerados como diferentes, são considerados diferentes dos verbos normais, tá? Como trabalhar, jogar, visitar. Então vejam que esses verbos como trabalhar, jogar, visitar, né? Work, play e visit, eles são considerados como verbos de ação. E no caso dos verbos modais, eles vêm para trazer uma informação a mais, uma modalidade a mais do que o verbo principal vem a apresentar. Então, o verbo modal, os verbos modais, eles trazem informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue e tem uma grande variedade de funções comunicativas, né? Apesar de que eles são traduzidos de forma como deveria, por exemplo, que vocês vão ver mais na frente, poderia, deveria, mas eles são considerados como uma grande variedade de funções comunicativas, ou seja, vem trazer uma informação a mais para os verbos principais, assim como são classificados como locução verbal, certo? As locuções verbais, elas são formadas por dois ou mais verbos, trazendo a mesma função de um verbo principal, trazer uma informação a mais para esta frase, esta oração, certo? Vamos aí para conhecermos um pouco mais sobre estes verbos, tá? Nós vamos ter umas características, as características principais gerais, né? As características gerais destes verbos, né? Eles geralmente são seguidos do verbo principal no infinitivo sem o to, ou seja, sem a partícula to, por exemplo, to work, to play, to study. Então, nesse caso, quando estou falando da partícula to acompanhada do verbo to work, então estes verbos estão no infinitivo, tá? Então é o verbo trabalhar, o verbo to play, jogar, to study, estudar. Então vejam que a terminação aí está na primeira conjugação do verbo do infinitivo. Terminação em AR considerada na língua portuguesa. Assim nós vamos ter também na língua inglesa, por exemplo, os verbos no infinitivo. Então nesse caso aí o to work, to play e to study estão no infinitivo, com a ajuda da partícula do to. Só que os verbos modais, eles vão estar seguidos do verbo principal sem a partícula do to, certo? Já na questão da informação 2, né, das características gerais, nós vamos ter a seguinte informação. Não tem formas de particípio ou infinitivo. Se preciso, são substituídos por expressões verbais de sentido equivalente. Ou seja, no caso, eles não têm forma do particípio ou infinitivo, ou seja, não tem a forma dos verbos regulares ou dos verbos normais, como já foi falado no slide anterior. Eles são os verbos modais, eles são especiais. Eles vão trazer informação a mais diante dos verbos principais. E são consideradas também como expressão verbais, né? Ou seja, as expressões verbais são de sentido equivalente ao verbo principal. Na questão aí, na informação 3, nós vamos ter a seguinte informação. Não levam o S na terceira pessoa do singular do presente. Portanto, a mesma forma é usada para todas as pessoas. Vejam que nesta informação não vão ser modificados com o acréscimo do S.
em pessoas do discurso como o she, o he e o it, por exemplo, não vão ser modificadas, porque vocês sabem que, por exemplo, nessas pessoas do discurso, nessa terceira pessoa do discurso, no singular, né, do presente, então no simple present, por exemplo, então nós, quando vamos modificar os verbos mediante essas pessoas do discurso, o she, o he e o it, então há um acréscimo do s, né, muitas vezes o acréscimo do es, por exemplo, e assim por diante, né, que são as regras que modificam de acordo com a norma padrão da língua inglesa. Então, nós vamos ver aí o exemplo, por exemplo, aí de she may ask help to you. Então, nós vamos ter a seguinte frase: ela pode pedir ajuda para vocês. Essa forma aí, essa maneira de escrita, ela vai estar incorreta porque nós vamos ter o sujeito she, o may, que é o verbo pode, né, do poder, da permissão, por exemplo, o may, que vai auxiliar o verbo pedir, que é o asks, certo? Então, esse asks aí não vai se receber o s mediante a pessoa do discurso, que é a terceira pessoa do singular, no simple present, no presente simples, certo? Então, essa forma, essa maneira como está escrita, vai estar incorreta. A correta, mediante os verbos modais, elas vão estar correta dessa maneira. Por exemplo, essa frase: She may ask help to you. She may ask help to you. Então, neste caso, ela pode pedir ajuda para você. Vejam, nós vamos ter a pessoa do discurso, o she, né? Terceira pessoa do singular, o may, que é o verbo modal auxiliar, o ask, sem o acréscimo do s, o help, a ajuda, seria neste caso aí o substantivo, né? To you, para você, né? O to vai ser uma preposição e você vai ser o objeto, né, direcionado, né? Se alguém pode pedir ajuda para quem? Para você. Então, vai ser o objeto direcionado. Então, nesse caso aí, esta é uma forma correta de como trabalhar com os verbos modais sem o acréscimo do S. Tá certo? Tá joia? Pessoal, estes são os verbos modais, como can, could, may, might, must, should. Então, vejam a ideia, né? A ideia de pode, poderia, deveria. Então, estas são as ideias que vão corresponder a estes verbos, né? Considerados como verbos auxiliares, verbos modais, que vão trazer informações a mais ao verbo principal, trazer informações a mais para as frases, para o próprio contexto. Nós vamos ter aí a tabela, né, do verbo modal e o seu uso. Procurem estudar esta tabela para entender um pouco mais, né, o conceito, as ideias, né, geralmente as ideias vêm como descrição de hábitos, conselho, obrigação, possibilidades, permissão, certo? Proibição, conselho e assim por diante. Então, vai depender do contexto e do que está sendo pedido, seja ele no presente, no passado ou no futuro. Vamos aí, por exemplo, ao can, né? Can, nós vamos ter habilidade, capacidade e permissão. É de maneira informal, por exemplo. Vamos a outro exemplo do may. O may ele vai trazer uma possibilidade real, né? Vai ser de permissão e proibição. Mas a permissão, pedir permissão, vai ser de maneira formal, diferentemente do can, que ele vai trazer permissão também, a ideia de permissão, mas de maneira informal. Vamos entender um pouco mais o que está sendo descrito nessa tabela, mas vamos entender através das frases para que vocês possam compreender como é que são desenvolvidos esses usos.
Vamos também procurar entender a estrutura dos verbos modais, né? Como é que eles são desenvolvidos. Então, nós vamos ter as pessoas do discurso, certo? O I corresponde ao eu, primeira pessoa do discurso. E o, por exemplo, vai ser você ou tu. O he corresponde a ele, certo? Para a pessoa. She, ela, para a pessoa. O it, para ele ou ela, corresponde a coisas, por exemplo, objetos, né? Animais. We, um exemplo aí, we vai ser considerado como nós, they são eles ou elas, né? Então, vejam que os verbos modais, eles não vão ser modificados mediante essas pessoas do discurso. Eles não vão sofrer mais alteração, tá certo? Não sofrem alteração. E muito menos os verbos principais, que geralmente na terceira pessoa do singular, que é o he, o she, o it, eles geralmente, os verbos que estão no infinitivo, que são os verbos principais, eles sofrem alterações, mas quando vem junto com os verbos modais, então neste caso, nem os verbos modais e nem os verbos principais que vão estar no infinitivo não vão sofrer modificações mediante essas três pessoas do discurso, o he, o she e o it, ok? Vamos aos exemplos. Então, vamos ao primeiro exemplo com o can. O can vai ser o verbo modal, que ele pode ser usado para expressar permissão e habilidade, seja habilidade mental ou física, ou então uma permissão de maneira informal, tá certo? Essa permissão é de maneira informal. Então, vamos ao exemplo 1. Para expressar habilidade física ou mental, nós vamos ter o primeiro exemplo. He can speak Japanese. Então, quando estamos falando, ele sabe falar japonês, então nós vamos ter aí a habilidade mental da pessoa do discurso, né? Que vai ser o he, o sujeito na ação, o sujeito na frase. Então, he can speak Japanese. Então, ele sabe falar japonês, né? Então, vejam que o verbo can aí, juntamente com o speak, vão trazer uma informação. Além dele saber falar, que é o speak, né? He speak Japanese. Se fosse retirar esse can aqui, este verbo sofreria o acréscimo do S. He speaks Japanese, ou seja, ele falaria inglês, por exemplo. Mas como nós vamos ter o auxílio do can, então nós vamos ter, ele sabe falar japonês, entenderam? Então essa é uma habilidade, uma competência mental. Vamos ao exemplo da habilidade física. We can play soccer. Nós sabemos jogar futebol. Então vejam que há uma habilidade, além de saber jogar, né? A competência do verbo, por exemplo, o verbo de ação jogar futebol. Então nós vamos ter uma habilidade aí que é o saber jogar futebol, certo? Então traz uma informação a mais, né? Vamos ter aí o verbo modal junto com o verbo principal, que é o play aqui, tá certo? Então, verbo auxiliar, verbo principal. Considerado como uma locução verbal, porque nós vamos ter dois verbos juntos. Ao exemplo 2, trata-se de pedir ou dar permissão de maneira informal. Então, essa maneira informal é mais com relação à permissão do dia a dia, né? A nossa oralidade, num contexto mais informal, entre amigos, entre alunos, por exemplo. Então, vai ser de acordo com a situação informal, mais cotidiana. Então, vamos ao exemplo. Can I come in? Eu posso entrar? Então, por exemplo, se um colega está na casa do outro e pede essa permissão, mas é considerado como de maneira informal, porque vai depender do contexto. Já o outro exemplo é You can have lunch in my house today. Você pode almoçar em minha casa hoje. Veja, a permissão, né, do verbo
e a informação do poder almoçar em minha casa hoje. Então, há essa ideia aí do pedir ou dar permissão. Então, houve uma permissão, né, da pessoa ir almoçar na casa do outro, tá certo? Então, nós vamos ter can, por exemplo. Can vai ser o verbo modal. Have lunch, por exemplo, seguido aí have lunch, almoçar, tá certo? Então, vão ser considerados como também uma locução verbal, porque dá uma ideia central, dá uma ideia equivalente ao verbo poder e almoçar. Vamos ao exemplo do code, por exemplo. Ele é empregado para expressar habilidade, só que no passado. Veja, a habilidade, a diferença entre o code, por exemplo, e o can, né? Ele sabe falar inglês, por exemplo. Então, nós vamos ter a habilidade aí do presente, por exemplo. Nós sabemos jogar futebol. We can play soccer. Então, vejam que o can, ele tem também uma habilidade. Ele apresenta uma habilidade na sua ideia. Só que, diferentemente do code, ele vai apresentar também uma habilidade. Só que agora no passado, certo? Também o could é usado também como sentido de poderia em um contexto mais formal. Tanto é o que eu coloquei aqui, polidez, ou seja, num contexto mais, vamos dizer, mais polido. Ou seja, ele tem toda uma contextualização para pedir de forma polida, fazer um pedido, tá certo? Então, vamos ao exemplo 1 e o exemplo 2. Quando eu tenho esta habilidade no passado, né? I could ride a bike when I was 5 years old. Então, no seguinte sentido, eu podia ou conseguia andar de bicicleta quando tinha 5 anos de idade. Então, vejam aí a diferença entre o passado e o presente. O could, ele vai também representar a habilidade, só que no passado e de uma maneira mais formal. Já com relação ao poderia, né, ao excesso aí, a representatividade, a ideia de pedir uma permissão, né? Então vamos ao exemplo 2. Could you bring me sandwich and a Coke, please? Ou seja, ele faz uma referência à pergunta: você poderia me trazer um sanduíche e uma coca, por favor? Então veja a maneira polida de fazer uma pergunta, né? É algo bem mais formal, diferentemente do can, tá certo? Então quando ele faz a pergunta, could you write me a sandwich and a coke, please? Então veja, você poderia me trazer um sanduíche e uma coca, por favor? Olha aí a diferença entre o poderia de forma mais polida, de maneira mais formal, tá certo? Vamos ao exemplo do may. O may é usado para expressar uma possibilidade no presente ou no futuro. Veja, presente ou no futuro. Também pode ser usado para pedir permissão. No entanto, may é usado em contextos mais formais que o can. Então, diferentemente do can vai haver habilidade e também permissão. Só que vai ser diferenciado do MEI. O MEI vai ter todas essas possibilidades, vão apresentar possibilidade e considerando o presente, né, o tempo presente e o tempo futuro. Assim como também vai dar a ideia de permissão, tá certo? Então vamos ao exemplo. Teacher, may I go to the bedroom? Então, professora, eu poderia ir ao banheiro? Então, veja a formalidade quando o aluno vai pedir permissão para ir ao banheiro, não é isto? Vamos ao outro exemplo. May I talk to Mr. President? Eu posso falar com o senhor presidente? Veja como o may é uma maneira muito formal, né? Ou seja, alguém para chegar para falar com o presidente, então é um discurso bem mais formal, bem mais
polido do que a gente possa imaginar, não é isso? Então, vamos imaginar um contexto informal, que é o can, e um contexto formal, né, mais polido, mais educado, aquela forma de poder chegar, poder formalizar a sua pergunta para conseguir uma permissão. E também a ideia aí de possibilidade, né? Seja ela no presente ou no futuro. A possibilidade é considerada como, por exemplo, uma possibilidade mais real, certo? Quando no exemplo nós vamos ter It may rain tomorrow. Então nós vamos ter pode chover amanhã, né? Há uma possibilidade de chover amanhã, mas é uma possibilidade real, mais aproximada do que se poderia acontecer, tá certo? Pessoal, então nós vamos ter aí o conceito de might, né? É usado para expressar possibilidades, mas de forma remota, ou seja, possibilidades de imaginação, né? Aquilo que você poderia imaginar para acontecer, tá certo? Então, seja essas possibilidades podem vir também no passado ou no presente. Um exemplo: She might have come to the party. Então, ela poderia ter vindo à festa. Ela poderia ter vindo, porém ela não veio. Então, esta é uma ideia remota, uma ideia imaginária daquilo que a pessoa, que o sujeito poderia ter feito, que era ter vindo à festa, porém não veio. Outro exemplo: It might be true. Pode ser verdade. Pode ser verdade a história contada, por exemplo, né? Mas também pode ser mentira. Então, veja, são ideias remotas, são possibilidades remotas que podem ser verdades ou podem ser mentiras, ou pode ser apenas de imaginação. Vamos ao exemplo do should ou, por exemplo, ought to, são usados para expressar um conselho. Veja, you should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. Então, veja que aí está dando um conselho, né? Uma sugestão. Você poderia, por exemplo, ir ao médico. Então, é mais considerado como um conselho. Não um dever, né? Quando coloca o verbo aqui deveria, veja que seria deveria. É diferente de dizer você deve ir ao médico. Então, há uma diferença entre a obrigação e o conselho, a sugestão. São exemplos aí diferenciados. Então, quando se diz você deveria ir ao médico, é um conselho, uma sugestão que o should ou ought to pode oferecer, pode representar. Outro exemplo é neste exemplo, nós vamos ter You ought to quit smoking. Você deveria parar de fumar, né? Por que você deveria parar de fumar? Porque, logicamente, sabemos que faz mal à saúde. Então, é um conselho, é uma sugestão que a pessoa está dando ao sujeito, ok? Vamos ao exemplo de must. Agora sim, é um deve, né, como obrigação. Então, esse must é usado para expressar obrigação. Vamos ao exemplo. You must go to school. Você deve ir à escola. Então, neste caso aqui, é uma obrigação ao aluno, ao funcionário público, né? Ao responsável por aquela instituição e à escola. She must study more. Ela deve estudar mais, né? Ou seja, para conseguir aprovação, uma avaliação, para conseguir ser aprovado no final do ano, para conseguir ser aprovado em um concurso, então é preciso que o sujeito estudar mais. Então, ela deve estudar mais, logicamente, para o quê? Ser aprovado. Ok? Vamos aqui as referências. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de pedir para que vocês não só escutem e vejam esse áudio, como também leiam os slides
E se for preciso, e se ainda tiverem dúvida, envie as dúvidas, como também pesquisem, tá certo? Às vezes um slide não é o suficiente para que o aluno, você aluno, possa compreender. É preciso ir em busca de mais referências, de mais estudos, tá? Para que se possa compreender um pouco mais sobre o estudo, tá certo? Sobre o determinado conteúdo. Então é isso. Até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau. E aí, povo do nono ano, a aula é sobre recursos naturais e fontes de energia. E precisamos entender que grande parte dos produtos que temos à disposição para consumo é produzida em cadeias industriais por meio da transformação de recursos naturais. Esses produtos que nós utilizamos chegam até nós por meio de uma cadeia produtiva, que é a divisão do trabalho e interdependência de agentes econômicos. Tem aqui alguns exemplos de cadeias produtivas. Essa é a cadeia produtiva do vidro. Então, ela começa lá no setor primário, que é na extração dos minerais, passa pelo setor secundário, que é a indústria, a usina de base. Nessa indústria ocorre a transformação do mineral em vidro e do setor secundário da indústria, esse produto já segue para o terceiro setor, o terciário, que é a entrega ao consumidor final. Então, o vidro ele pode ser usado na construção civil, usado em vidraças, na indústria automotiva, no vidro dos carros, na indústria de móveis e na indústria de linha branca, quer dizer, naqueles produtos que a gente usa na cozinha, forno micro-ondas, geladeiras, e existem outros tipos de uso do vidro. Então, é um conjunto de etapas nas quais as matérias-primas passam por transformações em diversos estágios técnicos integrados, realizados por diferentes unidades, até tornarem produtos acabados e serem distribuídos e vendidos para o consumo. Essa é a cadeia produtiva do leite, desde a produção até chegar ao consumidor final. Então, o produto sai do setor primário, passa pelo secundário, a indústria ela vai beneficiar esse leite, ela vai retirar algum tipo de impureza que esse leite possa ter, vai envasar e entregar para o consumidor final. Lembrando que essa cadeia produtiva do leite ela pode ter dois caminhos. Ela pode sair do setor primário e chegar direto ao consumidor, naquela entrega direta, em que o produtor ele vai receber um pouco mais pelo litro do leite, ou pode fazer aquele caminho indo pelas fábricas até chegar ao consumidor, e aí dessa forma o produtor ele vai receber um pouco menos pelo litro de leite. Vai receber um pouco menos porque dentro desse circuito existem alguns valores agregados da indústria e também existe aquela quantidade de compras que normalmente se faz em grande quantidade e isso diminui o valor, o preço do produto para o produtor. Então, para que determinado produto esteja pronto para consumo, diversos recursos são usados. A cadeia ela começa com a exploração da matéria-prima em seu local de ocorrência. A matéria-prima ela pode ser de origem mineral, vegetal, agrícola ou de criação, e dependendo do produto são necessários inúmeros tipos de materiais para produzi-lo. Após processado industrialmente, o bem precisa ser distribuído por redes de transportes, com auxílio de rede de logística, até chegar ao consumidor final. A cadeia produtiva termina quando o bem é consumido ou usado e descartado. Ao longo desse processo, na fabricação de um único produto, pode haver a participação de dezenas de países e milhares de pessoas, no contexto da divisão internacional do trabalho e da economia global. Eu tenho como exemplo a cadeia produtiva do Boeing, em que as peças são produzidas em países diferentes. Por exemplo, a asa é produzida no Japão, essa traseira aqui tem peças produzidas na França, nos Estados Unidos, na China,
e outras partes menores na Coreia e assim por diante. Então, tem uma cadeia produtiva a partir da divisão internacional do trabalho, cada país produzindo determinada parte do Boeing, a partir dos recursos naturais que dispõe. Para que a cadeia produtiva funcione, a disponibilidade de recursos naturais é essencial, seja como matéria-prima para ser transformada ou como fonte de energia. E é interessante saber a diferença entre minério e mineral. Minérios são minerais explorados para uso econômico, como ferro, manganês, alumínio e outros. E o mineral é um corpo natural sólido e cristalino formado em resultado da interação de processo físico-químico. Então, dentro da cadeia industrial, da cadeia de produção, tanto é usado o minério como é usado o mineral. O minério ele pode ser usado em indústria de base, na agricultura e em outros tipos de indústria, assim como também o mineral. Eu tenho aqui o exemplo da dependência dos minerais, quer dizer, como nós somos dependentes de minerais. Então, nesse gráfico, eu mostro para vocês que nós usamos os minerais na agricultura, na telecomunicação, na indústria química e na siderúrgica. E para cada indústria dessa, um tipo de mineral. São vários usados, mas eu coloquei aqui só alguns exemplos. Então, na siderúrgica são usadas areia, ferro e argila. Então, aqui eu tenho tanto mineral como minério sendo usado na siderúrgica. Siderúrgica é a indústria que transforma o ferro em aço. Na agricultura é usado o calcário e a sílica. Na telecomunicação, silício, estanho e o cobre. E na indústria química, sal e dolomito. Os recursos naturais eles são divididos em renováveis e não renováveis, em que os renováveis é qualquer tipo de recurso que pode ser regenerado a uma taxa pelo menos igual à velocidade com que a humanidade pode consumir esse recurso. Então, seria um recurso que a natureza consegue refazer em um curto espaço de tempo. Já o não renovável é o que não pode ser regenerado ou reutilizado a uma escala que possa sustentar a sua taxa de consumo. Então, o recurso natural não renovável é aquele que a Terra não consegue produzi-lo novamente em um curto espaço de tempo, quer dizer, acompanhando a velocidade com que o homem consome. A matriz energética mundial. A energia pode ser definida como a capacidade de produzir movimento. Ela pode ser transferida ou transformada, sendo um elemento fundamental, não só para a vida, como também para a produção industrial e desenvolvimento da sociedade moderna. Então, a energia hoje é um dos pilares que sustentam a indústria. Por isso, vários países estão investindo em energias renováveis para assim facilitar a produção. No Brasil, temos como exemplo o investimento em energias renováveis como a energia solar e a energia eólica. A energia solar ela é virtualmente inesgotável, já que depende da luz do sol, então entende-se que é renovável. Ela é capturada por placas de absorção de luz solar, chamadas de células fotovoltaicas, capazes de convertê-la em energia elétrica. E esta é armazenada em baterias ou transferida a sistemas ligados à rede elétrica e distribuição. Então, nesse caso, a luminosidade é convertida em energia. Países como Espanha, França, Alemanha, Arábia Saudita, China e outros estão investindo em fazendas solares, nas quais milhares de painéis são expostos para captar energia solar e convertê-la em energia elétrica e lançá-la na rede de distribuição para que abasteça casas, indústrias e comércio. Então, dessa forma, o preço da energia solar ela está reduzindo muito a partir desse investimento que os países estão fazendo na tecnologia. O Brasil é um país com maior taxa de radiação solar do mundo, recebendo em média 3.000 horas de insolação por ano, mas ainda assim aproveita-se pouco desse potencial energético. E aí tem que se levar em consideração alguns pontos importantes, que é o investimento governamental,
as taxas que são cobradas, os valores de produção das placas de matéria-prima. A matriz energética brasileira é variada, e uma das grandes vantagens é a disponibilidade de várias fontes limpas e renováveis para a geração de energia elétrica. Diversos outros países não possuem recursos naturais e precisam recorrer a termoelétricas para garantir o suprimento. O avanço do setor eólico, segundo especialistas, vai representar uma energia complementar interessante para o Brasil, que hoje tem sua base de geração de energia no sistema hidráulico, que são as hidrelétricas. Há um casamento entre condições elétricas e eólicas no Brasil. O período de seca no Nordeste, onde se encontram aproximadamente 80% dos parques eólicos, coincide com o período chuvoso nas regiões Sul e Sudeste, onde estão os principais reservatórios de usina hidrelétrica. Então, quando se tem vento, pode-se estocar água no reservatório de hidrelétrica e usar a energia eólica. Quando tem menos vento, usa a água que está estocada no reservatório da hidrelétrica. Já nos países europeus, quando não tem vento, tem que ligar uma termoelétrica. E no Brasil, nós temos duas fontes limpas, uma completando a outra. E por hoje é só.